Graça e paz, como é que você está? Eu espero que esteja muito bem, seja muito bem-vindo a mais um encontro não comigo, mas com o Senhor Jesus. E a mensagem dessa segunda-feira é mais uma mensagem especial para o teu coração, para o teu relacionamento com o Senhor Jesus. E o tema da mensagem de hoje é um presente irrecusável. Mas que presente será esse? Que presente é esse que o Senhor Deus, o próprio Jesus Cristo, tem para te oferecer? Você já vai compreender isso comigo agora nesse momento. Nós vamos fazer leitura de Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Vai ser o texto onde nós vamos refletir, nós vamos mergulhar e compreender que presente é esse que o Senhor Jesus tem para nos oferecer. Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Está escrito lá o seguinte: Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. E o homem então fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Versículo 9. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você, por essa mensagem que vai ser ministrada nesse momento para a tua vida com Jesus. Fecha os teus olhos e ora comigo. Jesus, graças te damos, Pai, pelo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer por nós, Jesus. Nesse momento vamos receber mais uma palavra direta dos céus para a nossa vida contigo, Pai. Um presente irrecusável que o Senhor tem para nos fornecer. Que a tua mensagem venha ficar gravada no nosso coração e na nossa mente. Que ela venha nos causar uma transformação de dentro para fora. É o que nós oramos no teu santo nome. Fala conosco hoje, nesse momento. Amém e amém. A mensagem de hoje que nós temos para a sua vida, para o seu relacionamento com Jesus, tem como tema um presente irrecusável. Que presente seria esse? Que presente é esse que o Senhor tem para nos oferecer? Que presente é esse que o Senhor Jesus tem disponível para a sua vida? Se eu pudesse utilizar um termo dentro do objetivo principal dessa mensagem, seria oferta e demanda. A necessidade do ser humano, que está em tantas coisas, se encontra em tantas coisas, em tantas situações, em tantos objetos, muitas vezes, em situações emocionais, financeiras. As necessidades do ser humano se encontram em diversos lugares, menos na presença de Deus. Mas o ponto específico que nós vamos cuidar, justamente nisso, dentro dessa mensagem, é sobre essa oferta e demanda. A demanda do ser humano é essa extrema necessidade que está distribuída em diversos lugares, contra a solução única e suficiente que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, fornece a cada um de nós. Na passagem que nós fizemos leitura, nós encontramos dois homens que tinham Jesus, pessoas que têm Jesus e oferecem, e nós percebemos uma pessoa que não tinha Jesus e recebeu o Senhor. São as pessoas nesta passagem que nós lemos. Pedro e João, aqueles que caminharam com o Senhor Jesus, que naquele momento estavam com o Senhor Jesus através deles, fornecendo uma bênção a uma pessoa que não tinha Jesus, mas que naquele momento estava recebendo algo do Senhor Jesus. A necessidade de encontro com a solução. Não de encontro com mais prazeres momentâneos,
mais soluções temporárias. Naquele momento, a necessidade do ser humano, a necessidade do homem estava indo de encontro com a solução única e suficiente. Amém? Mas na maioria das vezes isso nunca fica muito claro. Na maioria das vezes eu compreendo isso. Muitas vezes a gente não fica tão claro sobre o que Deus quer falar, sobre de que forma Deus age nas nossas vidas, de que forma Ele se manifesta, de que forma Ele fala para nós. Mas nós vamos compreender isso juntos. Muitas coisas fogem do nosso conhecimento, fogem do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Muita coisa vai muito além do que a nossa mente pode imaginar. Mas nós vamos compreender juntos isso. Por que nós muitas vezes estamos voltados a pensar de como Deus pode agir, de como Deus na verdade deveria agir aos nossos olhos, conforme a nossa mente pensa? Porque nós estamos basicamente sempre satisfazendo as nossas próprias necessidades em tantas coisas, em tantas situações, seja emocional, seja financeira, seja material. Nós temos necessidades, o ser humano tem uma necessidade. Em outro momento eu preguei e eu falei sobre a situação do ser humano ter uma necessidade insaciável de conhecer a Deus, só que ele não sabe disso. E isso é uma verdade. O ser humano tem uma necessidade insaciável de conhecer o Senhor Deus, só que eles não têm a noção disso. Por isso procuram em tantos outros lugares, em tantas outras coisas. Mas para nós, nesse momento que vai fazer sentido, nós vamos parar disso, parar de tomar essas escolhas. Nós vamos parar de satisfazer as nossas próprias vontades ou de buscar satisfação das necessidades em outros lugares, em outras coisas. Porque nesse momento nós vamos estar recebendo o que não esperávamos. Nessa passagem, nesse momento onde Pedro e João estavam ministrando a cura sobre aquele mendigo aleijado, ele recebeu o que ele menos esperava receber. O que ele queria era uma esmola, mas ele recebeu a cura. O que ele queria era uma solução temporária, uma satisfação temporária, mas ele recebeu a solução suficiente, a solução permanente para ele. Isso vai nos impactar, isso nos impacta, porque nós não imaginamos, nós não conseguimos pensar com a nossa própria mente das infinitas formas que Deus pode se manifestar sobre as nossas vidas. E são infinitas, muitas vão além do nosso pensamento, mas Ele se manifesta. O que você não espera receber de Deus é justamente o que Ele vai te entregar. O que você espera receber só se resume ao que você pensa, e não é dessa forma que o Senhor trabalha. E nós vamos entender o porquê disso. No versículo 1, 2 e 3, a gente pega esse começo. Olha ali, era por volta das 3 da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo orar. E aí nesse mesmo lugar, nessa mesma situação, existia um homem aleijado de nascença, que era carregado todos os dias, colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem estivesse entrando no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Olha só que coisa interessante nisso, porque nesse mesmo lugar era necessário que acontecesse dessa forma. Nesse lugar existiam pessoas que tinham Jesus e estavam prontas para oferecer. Nesse mesmo lugar existiam pessoas que não tinham Jesus e estavam procurando satisfazer suas necessidades. Estavam procurando alguma coisa que satisfazesse a necessidade crucial da vida dele. Então, o encontro da necessidade com a solução. Amém? Qual a maior necessidade de um paralítico aos teus olhos? Da forma mais óbvia que nós podemos pensar, a maior necessidade de um paralítico é andar, não conseguir caminhar, ou seja, essa é a maior necessidade que ele tem. Qual a maior necessidade que um surdo poderia ter? De não ouvir. Qual a maior necessidade de um cego? Não poder enxergar. Qual a maior necessidade de um ser humano? Não conhecer a Deus. Saber que desde o princípio, desde o nascimento, desde antes do ventre da nossa mãe, nós fomos escolhidos e formados de acordo com o que o Senhor desejava. O próprio Deus nos formou. E desde esse princípio, nós temos essa necessidade de conhecer o Senhor. Mas nem sabíamos disso. Mas nem temos noção disso.
Nesse ponto, o paralítico tinha essa necessidade de poder caminhar, mas ele procurava tantas outras coisas, ele se satisfazia com esmolas. Era um mendigo abandonado, aleijado. Esse nunca havia caminhado, pois era um aleijado de nascença. E o ponto importante que é bom de se entender aqui é que ele era um homem carregado para ficar ao lado daquela porta chamada Formosa para pedir esmolas. Ou seja, ele não tinha como ir sozinho, ele não ia rastejando. As pessoas talvez bondosas, misericordiosas, talvez familiares, carregavam ele e levavam ele para aquele lugar. Levavam ele para aquele lugar para que ele pudesse pedir esmolas para satisfazer, tentar resolver os seus problemas de uma forma temporária. Na época, para você ter uma noção, mendigos, seja cego, seja surdo, seja paralítico nesse caso, o que mantinha esses homens vivos era somente as doações bondosas de estrangeiros ou entes queridos que carregavam eles de um lugar para outro. Nesse momento, certamente pessoas bondosas, podiam ser estrangeiros, podiam ser familiares, pegavam ele e carregavam, fica aqui do lado da porta e pede esmola. Se eu aplicar isso hoje na minha vida, como eu poderia me ver nessa situação? Como eu poderia me enxergar nisso? Será que eu e você talvez não fomos paralíticos de alguma forma? Será que eu e você talvez não já estivemos ou estamos paralisados de alguma forma? Porque uma vida sem Jesus, uma vida sem Deus, é uma vida paralisada. É uma vida onde uma pessoa se encontra paralisada, pois busca satisfação das suas necessidades em coisas que vão solucionar de forma temporária. Esmola satisfazia ele de uma forma temporária, porque no outro dia ele precisava estar lá de novo para pegar mais esmolas. Todos os dias sendo carregado para ficar ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas. Só que naquele momento, naquele dia, tudo ia mudar. Qual seria a expectativa de vida desse homem, desse mendigo aleijado? 100% que todos pensavam sobre ele é que esse homem pobre, coitado, precisa de ajuda, precisa ser carregado para ficar lá, precisa ser carregado por eles para ficar lá, para receber esmolas. No outro dia ele vai ter que ser levado de novo para receber esmolas, para ver se tenta dar uma alegria para esse cara. Mas não era a solução temporária. E muitos de nós tentamos também saciar as nossas próprias necessidades através dessas soluções que são temporárias, que são momentâneas. Só que não é dessa forma que funciona. Nós não devemos mais permanecer com esmolas, pedindo esmolas. Nós não fomos chamados para pedir esmolas. Nós fomos chamados para receber a presença de Jesus. Nós fomos chamados para ter a presença de Jesus conosco e compartilhar essa presença. Nós não fomos chamados para ficar dependentes das nossas próprias necessidades, pensando de que esmolas vão ser suficientes justamente para um dia só, porque no outro dia vai ter que ir lá fazer a mesma coisa de novo. O que ele não contava naquele momento, tudo ia ser diferente. Naquele dia, naquela tarde, ia ser diferente o que ele ia encontrar. E para nós vai ser diferente hoje, nessa segunda. Você talvez não esperava que o Senhor ia se manifestar na sua vida. Não da forma que você imaginava, mas o Senhor se manifesta. E Ele vai se manifestar. É momento de pararmos de satisfazer necessidades com soluções temporárias. Pois nesse dia, nesta tarde, esse homem esteve de encontro com Pedro e João e recebeu a solução permanente. Para mim e para você funciona da mesma forma. Chega de satisfazer as suas próprias necessidades com soluções temporárias. As suas necessidades vão ser saciadas com uma solução única e permanente. E ela só vem do Senhor Jesus e você vai entender isso. Olha só que situação. Ele estava nesse lugar, ele era carregado todos os dias para esse lugar.
todos os dias voltando para o mesmo lugar, carregado por pessoas, carregado por estranhos, talvez familiares, pois sozinho ele jamais conseguiria caminhar. Sozinho era só se arrastando. E muitas vezes, quantos de nós somos carregados pelos outros? Somos carregados por pensamentos das outras pessoas, ideais de outras pessoas. Não temos um caráter formado por Deus, mas um caráter formado por ideais de outras pessoas, por massas diferentes, por diferentes tipos de religiões, diferentes tipos de políticas. Temos um caráter formado baseado no homem, não em Deus. E Deus nos chama para ter um caráter baseado nele, baseado nos seus atributos, no que ele é, em quem ele é, no que ele faz. Esse é o caráter que Deus tem para nós. Só que no momento que nós somos carregados por positivismo, por meritocracia, por qualquer religião que seja, por política, por leis morais que possam existir aqui, nós somos destruídos por dentro. Nós somos presos a esses ideais. Isso nos aprisiona, isso nos destrói de dentro para fora. E o único que pode transformar de dentro para fora, curar o que está ferido, reconstruir o que está quebrado, é o Senhor Jesus. O caráter que é formado, moldado de dentro para fora. Somente o Senhor Jesus consegue fazer isso. Nesse momento, o presente irrecusável este homem ia receber. Ele pediu para Pedro e João dinheiro. Mas ele ia receber uma coisa muito diferente, uma coisa muito maior. Vai muito além do que ele imaginava. Muito além. E para nós é da mesma forma. Para você é da mesma forma. Hoje você pode pedir alguma coisa específica para Deus, mas Deus tem algo que você nem mesmo imagina. Atualmente não alcança o que o Senhor Deus tem para a sua vida, o que Jesus tem para te oferecer. Guarda isso no teu coração. Nós vamos seguir compreendendo ali, ó. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, ele pediu dinheiro. Então Pedro e João se voltaram para ele e disseram: olhe bem para nós. Disse o Pedro para ele: olhe para nós. E o homem fixou o olhar neles, esperando receber a esmola. Imagino ele olhando para Pedro e assim com a mão aqui, ó, esperando. Vai me dar o dinheiro que eu preciso? Mas Pedro, no entanto, disse: eu não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. E no mesmo instante os pés e os tornozelos dele foram curados e fortalecidos. Olha só que incrível, a cura aconteceu no exato momento em que eles ofereceram o que eles tinham. E isso é um entendimento perfeito. O que o homem esperava receber de Pedro e João? Dinheiro, esmola. Mas ele recebeu a solução permanente para a vida dele. Ele recebeu a cura que faria com que ele não precisasse mais de esmola, mas que pudesse correr atrás do seu próprio sustento, mudar-se de vida. Da mesma forma é conosco hoje. Da mesma forma é a sua vida com Jesus hoje. Você espera que Jesus seja como um gênio da lâmpada na sua vida. Você espera que Jesus seja como um realizador de desejos, que você expressa a sua vontade, estende a mão assim para receber, esperando que Deus vai te colocar isso que você deseja. Mas Deus vai te fornecer aquilo que você precisa, não o que você deseja. Esse é o Senhor Jesus. Enquanto você espera uma esmola, Deus vai te fornecer a cura. Deus vai te fornecer a capacidade de correr atrás dos teus sonhos, de realizar os teus projetos, da sua vida com Ele. Essa é a diferença de quem vive com Jesus, de quem recebe o Senhor Jesus e compreende esse maravilhoso amor, esse maravilhoso poder que Ele tem sobre as nossas vidas. Ele não é realizador de desejos, Ele também não é um barganhador em que você faz isso e recebe isso. Jesus não trabalha dessa forma. Se você fizer isso, você vai receber assado. Se você fizer isso, você vai receber dessa forma. Não é dessa forma que Jesus trabalha. Não é sobre nós, é sobre quem Ele é sobre o que Ele pode fazer, não é sobre o que eu posso fazer.
é sobre o que Jesus pode fazer na tua vida. Então nunca é sobre o que você pensa, nunca é sobre o que você quer ganhar, é sobre o que Ele precisa te dar, é sobre o que Ele deseja te oferecer. E Ele tem o melhor para a sua vida. Vai muito além do que você deseja, vai muito além do que você imagina. O que o Senhor Deus tem para você é imensurável, incalculável. Compreenda isso. O Senhor Jesus é como se fosse um investidor. E agora eu volto a utilizar o termo oferta e demanda. Só que esta oferta e demanda, ela é espiritual. Porque enquanto nós desejamos que o Senhor traga, por exemplo, prosperidade para a nossa casa, para a nossa vida, o Senhor muitas vezes não vai e nunca, na verdade, Ele vai fazer de mão beijada sobre a sua casa um monte de dinheiro, um monte de bem financeiro, um aumento de salário no seu serviço. Não é assim que trabalha o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é gênio da lâmpada. Tira isso da sua mente, tira isso da sua vida com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, antes de te fornecer qualquer coisa relacionada à prosperidade, Ele precisa te ensinar a ser uma pessoa próspera com pouco. É isso que o Senhor Jesus faz. Antes de te dar qualquer coisa, o Senhor Jesus precisa antes te ensinar a ser. Então, antes da prosperidade, aprenda a ser próspero. É isso que o Senhor Jesus oferece para nós. Antes de Deus alimentar as tuas vontades, você vai compreender que Ele quer te ensinar a não ser dependente delas, a não ser dependente das tuas necessidades. Tudo é muito diferente do que você imagina no relacionamento com Jesus. Tudo é muito diferente do que nós imaginamos e pensamos. O Senhor Jesus não veio para nos dar, Ele veio para nos fazer ser pessoas como Ele, ser filhos de Deus como Ele é, sermos abençoados como Ele é. Não se trata do que podemos ter, do que podemos fazer. É o que o Senhor Jesus pode fazer através de nós. É sobre Ele, é sobre o que Ele faz. Então Pedro diz, olhe para nós. Pedro escutou aquele homem falar, dá uma esmola, pediu uma esmola para eles. Com certeza estava sujo, cabisbaixo, esperando esmola, tendo que ficar todos os dias repetindo a mesma tarefa, sendo carregado para fazer a mesma coisa. Com certeza esse homem estava cabisbaixo. E ele pede uma esmola. E Pedro diz, olha para nós. E o homem fixou o olhar neles. Fixou o olhar em Pedro e João, esperando uma esmola, esperando uma solução que fosse temporária, que ia ajudar ele naquele dia. No outro dia ele vai ter que voltar para lá e fazer a mesma coisa. Mas não era isso que ia acontecer. De Pedro e João viria uma solução permanente, uma cura permanente para a vida daquele homem. Viria uma cura permanente. Não era naquele momento sobre dinheiro, era sobre uma vida nova. Naquele momento não era sobre ter mais uma esmola, não era sobre acumular esmolas e utilizar no seu dia. Era sobre ser uma pessoa nova, receber uma cura. O que eles tinham, eles ofereceram ao homem. E quem não tinha, passou a ter. Esse é o maior milagre que Deus tem para nós, o maior milagre que Deus tem para você. Para mostrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer te ver bem, te ver saudável, te ver em paz, te ver alegre e feliz. Essa é a maior prova de amor que nós temos. Porque quem tinha, oferecia sempre. Jesus tem e ofereceu para toda a humanidade, através da sua cruz, através da sua graça, do seu maravilhoso amor. E quem não tinha, que sou eu, que sou você, passou a ter. Chegou, acabou, é o fim das soluções temporárias. Hoje nós temos uma solução única e suficiente que vem do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. Essa é a solução que eu recebo. É a nova vida. É a nova pessoa. É uma nova criatura. Essa é a vida que nós recebemos do Senhor Jesus. Quem não tinha, passa a ter. Quem tem, passa a oferecer. Assim segue a nossa vida. Assim é a vida de quem segue a Jesus. Tem uma passagem em 2 Coríntios,
6:10. 2 Coríntios 6:10. Eu vou buscar aqui para você prestar bem atenção na importância disso. 2 Coríntios 6:10. O ministério fiel de Paulo nessa mensagem está dizendo: mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Essa é a mensagem que Paulo entrega sobre o seu ministério aos Coríntios. Olha só que incrível isso. Somos pobres, mas enriquecemos a tantas pessoas. Não temos nada, mas ao mesmo tempo temos tudo, porque muda a nossa visão, muda o nosso entendimento sobre o ministério, sobre a vida que temos com Jesus. Uma vida de batalhas, uma vida de guerras espirituais todos os dias, onde nós sabemos que nós já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas isso não nos deixa isentos das batalhas. Nós precisamos batalhar da mesma forma. Nós precisamos lutar da mesma forma, mas com a mente de quem é mais que vencedor por meio daquele que te amou, que se entregou naquela cruz e te deu essa nova vida, essa oportunidade, essa identidade de filho. Um filho vencedor, um filho que é amado, um filho que é abençoado. Essa é a vida que o Senhor Jesus tem para nós. Quem recebe, começa a oferecer. Quem tem, oferece. Quem não tinha, passa a ter. E nesse momento, é esse círculo, é essa vida com Jesus. Quem tem, oferece. Quem não tem e passa a ter, passa a oferecer também. E fica. E é assim. Assim é a vida com Jesus. Você não consegue guardar para si mesmo o Jesus que você conhece. Não faz sentido você guardar o Jesus que te amou, que te salvou, que te libertou, que mudou sua vida, guardar para você mesmo e não compartilhar com ninguém. Não transmitir para ninguém. Foi isso que Pedro e João fizeram para esse homem. Enquanto ele esperava uma solução temporária, ele recebeu uma cura permanente através do nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus fez as pernas, os tornozelos daquele homem voltarem a funcionar. E ele ficou de pé novamente. E para a gente ir finalizando para a parte da final da mensagem, no versículo 8, o que acontece? De um salto, ele se levantou e começou a andar. E em seguida caminhava e saltitava e louvava a Deus. Entrou no templo junto com Pedro e João. Foi junto com eles. E as pessoas, quando viram caminhar e ouviram ele louvar a Deus, perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto lá na Porta Formosa. E ficaram perplexos. Admirados, eles correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Olha só o que aconteceu. Ele saltitava de alegria, ele louvava a Deus com alegria. O homem começou a caminhar com Pedro e João, alegre, feliz, saltitando, louvando a Deus. Praticamente mudou a perspectiva de vida dele. A expectativa que era 0 passou a ser 100% com Jesus, com aquela cura que ele recebeu. Mudou a vida dele. De um mendigo aleijado, deprimido, triste, ter que ficar passando todos os dias correndo atrás de esmola, ele passou a ser uma pessoa que começou a caminhar. A ser uma pessoa que começou a caminhar, que estava feliz, que estava alegre, porque Deus havia curado. Deus havia saciado a sua necessidade crucial para sempre. O que o impedia de caminhar tinha sido destruído pelo poder do Senhor Jesus. E para nós é o momento. Hoje, chega de esmola. Chega de tentar satisfazer suas necessidades em coisas temporárias. Apareceu, em nome de Jesus, uma solução única suficiente para você.
Uma solução que transforma a tua vida, que muda a tua vida e que só Jesus tem ela. As pessoas, quando querem te oferecer Jesus, falar de Jesus para você, você tem que receber esse Senhor. Você tem que guardar esse Senhor no teu coração. Porque é tudo que elas têm. É tudo que eu tenho para te oferecer nesse momento através dessa mensagem. É o Senhor Jesus. É o que Ele fez por mim, manifesto através da minha vida hoje. E Ele pode fazer ainda mais, muito mais na sua. Esse é o maior objetivo principal, o objetivo principal das mensagens. É o objetivo principal do amor de Deus. É salvar os que estão perdidos. É curar os que estão enfermos. É transformar quem pensa que não tem valor algum, que não tem solução. Essa é a vida que o Senhor Jesus tem para nós. Então, no momento em que você deixa de estar paralisado ao receber o Senhor Jesus, é momento de caminhar, é momento de saltitar, é momento de louvar a Deus, de engrandecer o santo nome de Jesus, é momento de glorificar e exaltar o Senhor, de dizer aleluia, de dizer glória a Deus, exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu poder, pela maior cura que o Senhor pôde trazer através da sua cruz no Calvário, através da sua ressurreição ao terceiro dia, através da sua maravilhosa graça, essa nova vida que hoje eu tenho. Obrigado, Jesus. Esse é o momento de você fazer isso. Esse é o momento de parar de estar deprimido, de parar de querer satisfazer as suas necessidades em coisas momentâneas e assumir esse posto de alguém curado, alguém que tem uma cura permanente, que caminha com esse Senhor. Você não precisa ser mais carregado por ninguém. Você não precisa ser carregado por religião. Você não precisa ser carregado por ideais, por política. Você não precisa ser carregado por nada disso. Você pode ser carregado pelo Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus te ensina a caminhar. Então você vai caminhando com o Senhor Jesus até onde der. Caminha com o Senhor Jesus por sobre as águas. Faz o mar se abrir. O Senhor Jesus faz isso. Essa é a vida que o Senhor Jesus tem para nós. Quando aquelas pessoas viram e ouviram aquele rapaz louvar, elas perceberam quem era. Elas ficaram perplexas ao ver que era um mendigo. Admiradas com tudo aquilo que aconteceu, elas começaram a seguir juntos para conhecer esse Jesus que havia feito essa cura. Olha só que incrível isso. Quem te viu antes do Senhor Jesus vai se surpreender com a tua nova vida que recebeu através dele. Quem te conheceu antes do Senhor Jesus chegar vai ficar perplexo com o Senhor Deus, com o que o Senhor Deus fez sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quem te conheceu antes do Senhor Jesus vai só se lembrar, mas esse não era aquele que estava lá entristecido, que estava lá chateado, abandonado, deprimido. Olha só como ele está saltitando, alegre, feliz, louvando a Deus. Eu quero conhecer esse Jesus. E é assim que funciona. É assim que vivemos a oferta e a demanda. A demanda por conhecer a Deus, por viver com Jesus, por receber a cura, receber a salvação, ela aumenta. E quando a demanda aumenta, o preço cresce, o preço aumenta da mesma forma. A demanda de conhecer a maior diferença da oferta e demanda espiritual para a oferta e demanda que todos conhecemos no meio do mercado é essa. A demanda de conhecer a Deus, ela nunca baixa. A demanda de conhecer a Deus, de viver com Deus, de ter uma vida com Ele, essa demanda sempre permanece alta, permanece em vista, em evidência. Mas a cada pessoa que tem Jesus e passa a oferecer, e quem não tem passa a ter e passa a oferecer também, essa demanda aumenta. Essa demanda vai aumentando e o preço, por consequência, cresce. Mas não é porque o preço fica mais caro de ser pago. Não é que você vai pagar um preço mais caro. É que você começa a ter noção do preço alto que o Senhor Jesus pagou naquela cruz, há séculos atrás, para você ter essa oportunidade de ter uma vida com Ele, uma vida com Deus, face a face, uma vida de relacionamento, em que você abre a Bíblia e você não está lendo apenas um livro, mas você está conversando com o próprio autor, o próprio Deus. Essa é a demanda. A demanda aumenta, o preço cresce. Nós percebemos que esse preço é alto,
mas esse preço já foi pago pelo Senhor Jesus através do seu maior sacrifício, através da sua maravilhosa graça, o seu grandioso amor. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Através dessas pessoas que recebem o Senhor Jesus, elas vão passar a oferecer. E através delas, outras pessoas vão reconhecer e vão avistar o que o Senhor pode fazer. Assim como aquelas pessoas ficaram perplexas com o que Deus fez na vida daquele mendigo aleijado, viram ele saltitando, caminhando e louvando a Deus, da mesma forma é com você, com a sua vida. As pessoas que antes te viram sem o Senhor Jesus vão te ver hoje, louvando, alegre, feliz, curado, liberto de qualquer dependência, de qualquer necessidade que você tinha antes. As pessoas vão ficar perplexas e vão querer conhecer esse Jesus que você serve, esse Jesus que você encontrou. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. O preço pago foi muito alto. E por isso que nós estamos aqui, ministrando, por isso que nós vivemos com o Senhor Jesus, por isso que nós oramos, por isso que nós falamos de Jesus para as pessoas ao nosso redor, porque nós damos valor a esse preço pago, a esse preço alto. Receba o Senhor Jesus. A demanda, ela sempre vai aumentar e vai ser através da tua vida. Receba o Senhor Jesus. Passe a ter Ele contigo, mas não guarda só para si mesmo. Oferece para as pessoas ao teu redor. Ele tem a solução permanente para as tuas necessidades, para os teus problemas, para as tuas aflições. O Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador. É o único que pode te transformar de dentro para fora. Esse é o Senhor Jesus. Ele traz a cura. Quando nós pensamos que vai ser de uma forma, o Senhor Jesus vem e nos surpreende de outra. Quando nós pensamos que vai ser mais um dia em que nós vamos ter que satisfazer nossas necessidades de forma temporária, o Senhor Jesus vai vir, vai te surpreender com a necessidade única e suficiente, a necessidade permanente que Ele fornece. Amém? Permaneça com o Senhor. Seja lembrado como alguém que salta de alegria, como alguém que ama a Deus, como alguém que está transformado pelo Senhor Jesus. Seja lembrado por essa pessoa, por ser essa pessoa. Enquanto muitos vão te ver, muitos vão olhar para você e vão perceber: esse cara está diferente, essa menina está diferente. Ele era de uma forma e agora conheceu Jesus e está de uma forma totalmente diferente. Isso só o Senhor Jesus consegue fazer. É sobre uma nova vida, não é sobre religião. É sobre uma vida nova, do zero, com o Senhor Jesus. Amém? Para a gente finalizar essa mensagem, eu quero que você faça a oração final comigo. Vamos orar juntos. Vamos entregar essa palavra no nosso coração. Vamos colocar ela dentro do nosso coração, da nossa mente. Guarda ela na tua vida. Então, nesse momento, fecha os teus olhos e ora comigo. Jesus, o teu valor é muito maior que a prata e o ouro. Ao receber você, percebo que tenho o que preciso. Recebo a cura, a transformação e o plano que tens para a minha vida. Tu és a solução permanente, Jesus. És o motivo da minha alegria, o meu caminhar e respirar. Me ensina, Pai, a permanecer contigo, sem nunca me afastar. Pois maior é você, Jesus, do que qualquer coisa, do que qualquer esmola, do que qualquer lugar que o mundo possa tentar me entregar. É o que eu oro no teu santo nome. Amém. Que você tenha sido tocado por essa mensagem, que o Espírito Santo tenha falado contigo, que seja um alimento espiritual para essa tua semana. Seja envolvido pelo amor de Deus. Receba a solução permanente que só Deus tem para te oferecer. Guarda isso no teu coração. Que a graça de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja contigo todos os dias. Um forte abraço e até a próxima.